Olá, tudo bem com vocês? E quem disse que no inverno a gente não emagrece, hein? Se enganou. Basta a gente ter disciplina. Vou contar uns segredinhos para vocês. Em baixas temperaturas, o nosso metabolismo ele fica mais acelerado, você sabia? Porque o nosso corpo ele precisa gastar mais energia para manter a temperatura do nosso corpo, que fica em torno de 36 graus. Portanto, com o metabolismo acelerado, o corpo ele queima mais gordura. Claro que se associado com uma alimentação saudável, não é? Para auxiliar essa queima de gordura, os alimentos termogênicos são ideais para consumir no inverno, porque eles ajudam a acelerar o metabolismo e aumentar a temperatura interna do nosso corpo nesse processo de digestão. Vou passar para vocês, então, algumas dicas desses alimentos termogênicos hoje. Para quem não me conhece, né? Sou a Priscila Rins, nutricionista. Então vamos desfrutar do frio e de seus prazeres, mantendo o peso saudável, não é mesmo? Como a gente vai fazer isso? Vou citar algumas dicas aqui para a gente ter uma boa disciplina na nossa alimentação nesse inverno. O ideal é comer sempre de 3 em 3 horas, tá? Porque reduz a chance de atacar as opções mais calóricas. Bem, vamos continuar. Imprevistos acontecem. Então, uma das dicas é o comer de 3 em 3 horas para reduzir a chance de atacar as opções mais calóricas, né? Então, a gente acaba, quando a gente não come de 3 em 3 horas, a gente fica com o organismo muito tempo em jejum, onde a próxima refeição a gente pode atacar uma opção de alimento mais calórico. Outra sugestão, né, outra dica, é controlar a quantidade para que não para não exagerar na dose e estragar o processo de emagrecimento. Então, controle sempre a quantidade, eliminando os itens mais calóricos, né, os alimentos mais calóricos nesta época do ano. Não parar com a atividade física nos dias de frios. É que muita gente acaba deixando de lado a atividade física e não é o correto, porque a atividade física ela aumenta a produção de endorfina, melhorando a absorção do cálcio e ajudando na queima de gordura, né? Na queima de calorias. Escolher os alimentos que fornecem calor no nosso organismo. De que forma que a gente vai escolher esses alimentos? Como sugestão, eu digo que é ideal o consumo de sopas no inverno, tá? Para aquecer o nosso corpo, principalmente no período da noite, que acabam nos dando mais saciedade também, nos deixando quentinho. E é uma opção que não tenha muita caloria, pois as sopas, né, evitar sopas com massas e tudo mais, procurar mais as sopas de legumes, tá? Ou cremes de legumes, enfim. As sopas de legumes, a canja de galinha, um caldo verde, cremes de cenoura, abóbora com gengibre, uns caldo de aveia ou quinoa, também são deliciosos, tá? O consumo de frutas para garantir a ingestão de fibras e das vitaminas. Então, de que forma a gente vai comer as frutas no inverno? É uma dificuldade, né? A gente acaba deixando também de lado. Por exemplo, a banana, a maçã, o abacaxi, colocar um pouquinho de canela, aquecer um pouquinho no micro-ondas.
utilizar a maçã com uva passas, em formas de bolos, menos calórico, o abacaxi com mel e canela, enfim. O consumo dos chás para aquecer o nosso corpo e manter o nosso bom humor, a disposição. O chá de gengibre com canela, maçã com canela, a casca de abacaxi com cravo e canela, o chá de hibisco, chá verde, são sugestões. Agora eu vou citar um pouquinho e falar um pouquinho sobre os alimentos termogênicos. Tá? Como vocês viram nessa tela, nós temos muitos alimentos que são considerados termogênicos. Vou explicar um pouquinho de cada um, tá? Vou citar um pouquinho cada um e vou explicar por que ele é termogênico, tá? Então, vamos lá para a próxima tela, onde então começamos os alimentos. Bem, o café, o chocolate, gostaram, né? O guaraná em pó, o chá verde ou matcha também, que é consumido com um elemento do chá verde, né? O matcha. Eles contêm o quê? Contém cafeína. A cafeína é um estimulante. Ele é capaz de atravessar a barreira do nosso cérebro e promover diversos benefícios, como o aumento da disposição e energia, diminuindo o cansaço, melhorando a performance dos exercícios e, né, como eu falei anteriormente, ele é termogênico, aumentando o nosso metabolismo, tá? De que forma a gente pode consumir esses alimentos? O café, né, de preferência, o café preto, sem açúcar, tá? Para quem é adepto ao açúcar, eu sugiro colocar um pouco de canela em pó também, que depois eu vou citar, que é um alimento termogênico. Colocar um pouquinho no café, fica uma delícia, tá? Os chocolates, os chocolates que a gente deve consumir é de preferência acima de 60% cacau, tá? Então, o chocolate em pó, tá? O cacau em pó, a gente pode fazer algumas vitaminas, né, quentinhas ali, um achocolatado em pó, que na verdade é o cacau em pó, né? Não usar o achocolatado devido a ele conter açúcar junto na mistura com o pó. Então, procurar sempre essa forma de chocolate, acima de 60% cacau. O guaraná em pó, a gente pode também misturar em alguma bebida, tá? Ou consumir em cápsula. O chá verde ou o matcha, tomar quentinho, são algumas formas de consumo. A canela, né? Ela aumenta o metabolismo e ela contém alto teor de cálcio, tá? É uma substância ótima para o emagrecimento. A gente pode polvilhar a canela por cima das frutas, como eu falei anteriormente, consumir no café, tá? Também outra alternativa é em bebida quente ali, como num achocolatado, né? Num cacau em pó, dentro do chá, que a gente pode fazer a casca de abacaxi com canela, maçã com canela, nos bolos, tá? Nas panquecas. Tem várias formas de a gente colocar a canela na alimentação. O gengibre, tá? Essa raiz ela pode aumentar o gasto calórico em mais de 10%. Bem, ela pode ser consumida de formas cru, em marinadas para temperar carnes, aves, peixes, então ralar o gengibre, tá? Colocar em formas no chá, no molho de tomate, nas sopas, nos sucos, quando está misturando as ervas.
pimenta e pimentão, tá? Então, a pimenta vermelha. Por quê? Por que ela é termogênica? Ela é rica em capsaicina, tá? É uma substância que favorece o aumento na quebra de gordura do nosso tecido adiposo, nosso tecido de gordura abdominal, por exemplo. Ela aumenta até 20% do metabolismo se ingerida na quantidade de 3 gramas ao dia. Pode ser adicionada em saladas, nos pratos quentes, como temperos. Ela pode ser usada, no caso, com moderação no almoço. Deve ser evitada no jantar, pois ela atrapalha no nosso sono. Mamãe. Continuando, então. Nós temos o vinagre de maçã. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar no vinagre de maçã, né? Que ele ajuda no emagrecimento. Por quê? Porque ele contém uma acidez semelhante da pimenta, tá? Então, ele também é termogênico quando consumido, em média, 1,5 colheres de sopa ali, né? No caso, 1,5 colheres de chá de vinagre de maçã 2 vezes ao dia. A gente pode consumir ele antes do almoço. Também ele pode ser consumido em jejum, tá? No lugar daquela água com limão. Então a gente pode também consumir o vinagre de maçã em jejum, tá? Ele ajuda muito na redução de medidas. Nós temos o óleo de coco, que também é um alimento termogênico. Ele é rico em gordura saturada, tá? E são mais facilmente digeridos no nosso organismo, são absorvidos e transformados em energia, auxiliando assim no emagrecimento. Ele também é um alimento muito calórico, então a gente tem que cuidar muito a quantidade que a gente ingere o óleo de coco e cuidar para não ingerir em muitas preparações ao dia, tá? Ele é rico em ácido lático, que auxilia na promoção da saúde cardiovascular, fortalece o sistema imunológico. Além disso, é altamente resistente ao ranço oxidativo. Então, o que isso quer dizer? Ele é um antioxidante natural, ele ajuda a proteger as células do nosso corpo. A sardinha, os peixes de água fria, eles contêm ômega 3. O ômega 3, ele também é considerado um alimento termogênico, pois ele aumenta o nosso metabolismo, melhora a retenção de líquidos, facilita a comunicação entre as células do organismo. Onde a gente pode encontrar esse ômega 3? Além de peixes de águas frias, como sardinha, salmão, atum, arenque, a gente pode também encontrar o ômega 3 em nozes, em linhaça, na chia, em óleos, né? E também nos ovos, tá? Mas, às vezes, a absorção desse ômega 3 no nosso organismo não é totalmente digerido. Então, também eu oriento consumir esse ômega 3 em cápsulas, tá? Cuidar com o tipo de ômega 3 que a gente acaba comprando em cápsulas, tá? Nem todas são de boa qualidade. Para a gente saber uma cápsula de ômega 3 de boa qualidade, a gente precisa observar uma certa letrinha chamada DHA. Esse DHA tem que ter pelo menos 400 miligramas, tá? Nessa cápsula. Então, quando vocês forem comprar esse ômega 3, também procurar observar esse detalhe. Também tem uma outra opção de ômega 3, não muito vista hoje no mercado, mas é o óleo de avestruz,
tá? Se vocês forem ver e pesquisar pelo Google óleo de avestruz, vocês vão ver a quantidade de ômega 3 e os benefícios desse óleo de avestruz também para o nosso organismo. Grãos integrais, tá? Os carboidratos integrais, né, em formas de grão, pão, massas integrais, a quinoa, a aveia, a linhaça, a chia, enfim, os outros alimentos integrais, eles demoram mais para ser digeridos, já que o nosso corpo precisa quebrar essa casca do integral que envolve no alimento, tá? Automaticamente, se ele é mais integral, ele demora para fazer a digestão, então ele gasta mais energia, porque o teu corpo precisa trabalhar, o metabolismo precisa acelerar para quebrar essa casca, gastando mais energia. Então ele também contém fibras, né, que ajudam a sugar a gordura do nosso corpo, promovendo mais saciedade também por mais tempo. O brócolis, ele é considerado um alimento termogênico, pois ele é rico em cálcio, vitamina C, ele é um alimento antioxidante, elimina toxinas como a gordura e ele ajuda no processo de fazer desinchar o nosso corpo, da retenção de líquido. Além disso, ele contém fibras, favorece o nosso sistema imunológico, acelerando o nosso metabolismo. Água gelada. É difícil tomar água no inverno, não é? Pois bem, vou contar um segredinho. A água gelada, ela pode ajudar. Pesquisas mostram que ao ingeri-la, seu organismo gasta energia para elevar a temperatura até considerada adequada pelo nosso corpo, que é em média de 36, 37 graus. A água gelada, ela tem em média baixa temperatura, né? Enfim, deve ter, vamos dizer, uns 10 graus. Então, o nosso corpo, ele precisa elevar a uma temperatura de 36, 37 graus. Automaticamente, se a gente coloca água gelada no nosso corpo, o nosso metabolismo, ele acelera, tá? Aumenta o gasto calórico, então ele precisa acelerar, se esquentar, para esquentar essa água que a gente está ingerindo. Alguns suplementos termogênicos também, encontrados hoje em farmácias de manipulação, tá? São alimentos, geralmente são compostos naturais, tá? Eles também podem auxiliar no nosso emagrecimento, tá? Hoje em dia a gente já encontra prontos, então também podem auxiliar. Só cuidar com as altas doses, né? Devido a algumas contraindicações. Bem, vamos contar também algumas restrições nesse consumo dos alimentos termogênicos, tá? Tem que tomar muito cuidado na ingestão em excesso de alimentos termogênicos. Pessoas com hipertiroidismo, tá? Elas não devem ingerir os alimentos termogênicos, pois seu metabolismo está muito elevado, então ele propicia maior risco na perda de massa muscular, tá? Então pode dar uma disfunção na tireoide. Crianças, gestantes, pessoas com problemas cardiovasculares, pessoas hipertensivas, quem tem muita enxaqueca, úlceras, alergias,
tem que cuidar com altas doses do alimento. Elas podem consumir os alimentos termogênicos, mas não em excesso, tá? Também nós temos que cuidar um pouquinho no consumo desses alimentos à noite. Eles podem prejudicar o nosso sono, tá? E a gente não conseguir dormir, tá com o metabolismo muito acelerado, né? É a mesma coisa que muitos organismos fazem atividade física à noite e não, né? E o organismo dessas pessoas perdi o sono. Por quê? Você tá com o organismo ali acelerado que você fez um exercício. Então, demora um pouquinho para o teu corpo repousar e conseguir dormir, tá? Altas doses de alimentos termogênicos também podem causar dor de cabeça, tonturas e problemas digestivos, tá bom? Vou passar algumas dicas práticas, tá? Que você pode usar agora no inverno com a sua alimentação, auxiliando no seu peso e na sua saúde. Consumir vinho tinto seco, tá? Uma taça de vinho tinto seco no inverno, tá? Também a gente tem aquela vontadezinha, né? Uma dica, além de uma taça de vinho seco à noite, auxiliar no nosso emagrecimento, enquanto que a gente está dormindo, está fazendo esse processo. A gente deve consumir esse vinho com água, tá? Então, se a gente está tomando uma taça de vinho, um gole do vinho, outro gole de água, tá? Para quê? Para que hidrate o nosso organismo, ajudando nessa ingestão do álcool não se transformar em gordura no nosso corpo. Pois o que faz o álcool? O álcool, ele desidrata. Não só o vinho, como qualquer bebida alcoólica. O ideal é sempre consumir junto com a água essa bebida alcoólica, tá? Porque o álcool faz uma desidratação no organismo, onde você vai sempre sentir mais sede. Se você tá ali tomando algo alcoólico, você vai querer sempre mais, pois o teu corpo está se desidratando e está pedindo mais líquido. Se você está tomando essa bebida alcoólica intercalado com água, automaticamente você não vai sentir mais tanta sede e vai diminuir esse consumo dessa bebida alcoólica, tá? Um chocolate quente light, tá? Sem adição de açúcar, como eu falei anteriormente também, usar o cacau em pó, tá? Ou um chocolate acima de 60% cacau. Então, ele também vai auxiliar. Tem que cuidar um pouco com o chocolate, que ele é um pouco calórico, então tem que consumir com moderação. Não parar com exercícios físicos, pois, como eu também tinha falado, a produção de um hormônio endorfina melhora a absorção do cálcio. O cálcio ajuda no processo de emagrecimento, então a gente precisa estar com o cálcio adequado no nosso corpo também, tá? Auxiliando na queima de calorias. Acredite sempre. E se disserem que você não é capaz, use todas as forças para mostrar que eles estão errados. Então acredite sempre em você. Vou passar um videozinho agora. Vou passar um videozinho agora para vocês.
Bem, peraí, deu interferência. Deixa eu só passar aqui. Para finalizar, então, né? Para finalizar, o segredo é escolher alimentos saudáveis que forneçam calor ao organismo, exercitar-se de forma constante, elevar a resistência do organismo e manter o compromisso com os resultados desejados sem abrir mão dos prazeres nesta estação. Espero que tenham gostado das dicas e até um próximo vídeo.